amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. No terceiro domingo da Quaresma, no ano B, a Igreja coloca para meditação o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 25. Aquele episódio conhecido como a limpeza do Templo de Jerusalém, ou a expulsão dos vendedores ou dos vendilhões do templo. A passagem é a seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. A passagem é a seguinte: estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os negociantes de bois, ovelhas e pombas, e mesas dos trocadores de moedas. Fez ele um chicote de cordas, expulsou todos do templo, como também as ovelhas e os bois. Espalhou pelo chão o dinheiro dos trocadores e derrubou as mesas. Disse aos que vendiam as pombas: tirai isso daqui e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Lembraram-se então os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me consome. Salmo 68, versículo 10. Perguntaram-lhe os judeus: que sinal nos apresentas tu para procederes desse modo? Respondeu-lhes Jesus: destruí vós este templo e eu o reerguerei em 3 dias. Os judeus replicaram: em 46 anos foi edificado esse templo e tu hás de levantá-lo em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Depois que ressurgiu dos mortos, os seus discípulos lembraram-se destas palavras e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Enquanto Jesus celebrava em Jerusalém a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, à vista dos milagres que fazia. Mas Jesus mesmo não se fiava neles, porque os conhecia a todos. Ele não necessitava que alguém desse testemunho de nenhum homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Vamos examinar alguns pontos da passagem que nos é proposta. João sublinha por 2 vezes que o fato ocorreu por ocasião da Páscoa dos judeus, celebrada pela primeira vez na véspera da saída do Egito e depois repetida anualmente, recordando o êxodo e a libertação, e sempre em março ou abril. Era a festa mais importante para o povo do Antigo Testamento e todo israelita piedoso deveria apresentar-se diante do Senhor, indo em peregrinação ao Templo de Jerusalém, o que fazia afluir muitos vendedores para abastecer as necessidades dos peregrinos, mas que também dava ocasião a abusos. Jesus sobe a Jerusalém como israelita, observando a lei de Moisés, mas acorre ao templo como quem ele verdadeiramente é, o Filho unigênito, que vela pelo respeito e a honra devidos à casa de seu Pai. No átrio exterior do templo também se acumulavam os vendedores, cambistas, etc., com ruído, vozes altas, o mugido de animais das oferendas, até mesmo esterco, um abuso que o profeta Zacarias já tinha fustigado, mas que tinha autorização tácita das autoridades do templo, que assim obtinham boas receitas. João narra que, vendo tudo isso, Jesus derruba as mesas dos cambistas e os põe para fora com um chicote. Muitos interpretam essa passagem assumindo que os trocadores de moedas estão trapaceando e enganando o povo, e esta seria a razão primeira pela qual Jesus ficou incomodado com eles. Contudo, o Evangelho não chega a dizer isso. Sabemos que os cambistas realizavam um serviço legítimo no templo, trocando as moedas em uso na época, como dracmas e denários, que tinham as efígies de reis e imperadores, autoridades pagãs, que eram consideradas impuras, pelo ciclo, a moeda do templo. Todo israelita na Páscoa deveria oferecer como sacrifício um boi ou uma ovelha, ou 2 rolas ou 2 pombos, conforme suas posses, e devia pagar meio ciclo depois de ter atingido a idade de 20 anos. O meio ciclo equivalia a uma jornada de trabalho de um operário. Era uma moeda especial
também chamada moeda do templo, como for ordenado no livro do Êxodo, capítulo 30. O serviço dos cambistas, portanto, era importante para os peregrinos, que, segundo o historiador judeu Joséfo, do primeiro século, chegavam a atingir 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Muitos vinham de longe e precisavam adquirir os animais puros para oferecerem sacrifício quando chegavam. O problema, como vemos, não era a existência dos cambistas, nem a prova de que estivessem fraudando o povo. A questão crucial para Jesus parece ser que eles estão negociando no próprio templo, tanto que Jesus diz: tirai isso daqui, e não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Os vendedores estavam no átrio exterior do templo, reformado por Herodes, que fez um espaço externo para aqueles gentios que, embora fossem pagãos de origem, contudo temiam a Deus, acreditavam no Deus dos judeus e vinham peregrinar em Jerusalém. Os estudiosos explicam que os cambistas estavam impedindo os gentios de virem rezar na casa de Deus. Por isso Jesus retira aquelas pessoas. Bem podemos imaginar que não há como rezar em paz num mercado, cercado de animais, bois, ovelhas, cabritos sangrando, com muito barulho em meio ao comércio. Jesus quis purificar e limpar o espaço sagrado, santo, separado para a oração de todas as nações. O plano de Deus, desde o início, desde Abraão, em Gênesis 12, era que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de Abraão e de sua descendência. Deus não escolhera os judeus para excluir os gentios. Ao contrário, escolhera-os para levarem a boa nova aos gentios. Porém, agora, alguns desses judeus se tinham tornado uma barreira para a oração e a adoração das nações. Também Salomão pedira a Deus que o templo que ele construíra se tornasse um lugar de oração não só para Israel, mas para todas as nações. O propósito de Deus para os gentios era que pudessem ocupar o templo para adorar a Deus. Mas esse comércio estava sendo feito no único lugar em que lhes era permitido entrar. Se passassem mais para dentro, sujeitavam-se à morte. Essa interpretação de que Jesus se indignou com o que tinham transformado o templo pode ser confirmada quando o evangelista diz que os discípulos lembraram do Salmo 69, onde está escrito: o zelo da tua casa me consome. O amor pelo Pai e pela casa do Pai leva Jesus a essa atitude, pois não pode admitir a santidade do templo dessacralizada por sua transformação num mercado, nem admitir o afastamento daqueles que o Pai também ama e para quem Israel deve ser somente um instrumento eleito de conversão e atração para o verdadeiro Deus. Essa atitude de Jesus ainda faz eco do profeta Daniel no seu capítulo 9, em cuja visão, aquela figura escatológica que Daniel descreve, o Filho do Homem, um dia virá e destruirá o templo e a cidade de Jerusalém. De modo que a ação de Jesus envolve tanto um aspecto de purificação como uma profecia do julgamento de Jerusalém, que é o centro de Israel. O incidente vai sustentar, posteriormente, a acusação feita contra Jesus de ter predito que destruiria o templo, o que não foi o que ele disse. Em suma, Jesus está demonstrando que o templo daqueles dias, o templo reformado por Herodes, não está realizando a sua função e terá um destino semelhante ao que teve o templo na época de Jeremias, quando foi destruído antes do exílio. Esse templo de Herodes não é o templo escatológico, não é o templo do tempo da restauração, da salvação. Aquele que Isaías anunciara quando profetizara assim: Deus queria não só salvar os gentios um dia, mas nesse dia haveria um novo templo em que os gentios não só teriam lugar para rezar, mas Deus os faria também sacerdotes. Não mais somente levitas seriam sacerdotes, como na lei mosaica, mas todos poderiam sê-lo. Até mesmo os eunucos, que não podiam ter filhos e eram considerados impuros.
A propósito, recordemos que em Mateus 19, Jesus vai dizer aos discípulos que há eunucos de nascimento, outros que os homens assim transformaram e outros que se fazem eunucos para o bem do reino dos céus. Quer dizer, se fazem celibatários, como são os sacerdotes católicos. Todas essas predições eram muito chocantes para os israelitas daquele tempo. Por isso vemos a seguir que alguns judeus se aproximam e perguntam a Jesus qual o sinal de sua autoridade para fazer aquilo. Quando São João menciona os judeus, é bom lembrarmos que ele está se referindo ao povo do sul, da Judéia, por oposição ao povo do norte, da Galiléia, Samaria, etc. Tanto uns como os outros, para nós hoje, são judeus, mas devemos ler o texto bíblico no seu contexto real para melhor entendermos. Então, embora todos eles acreditassem no mesmo Deus e tivessem a mesma religião, havia tensões entre uns e outros. Portanto, esses judeus que se aproximam de Jesus, segundo narra João, são os habitantes da Judéia, provavelmente de Jerusalém, especialmente os chefes dos sacerdotes, os saduceus, aqueles que são responsáveis pelo templo, e que não acreditarão em Jesus. Jesus lhes dá uma resposta enigmática: destruí esse templo e em 3 dias eu o levantarei. Eles pensam que Jesus está se referindo à construção, que levara 46 anos para ser reformada por Herodes. Herodes tinha reformado o templo para se afirmar como rei legítimo, que ele não era, pois não pertencia à dinastia de Davi, e era só meio judeu. E tinha reformado o templo também para afirmar-se como o Messias, porque as profecias diziam que quando o Messias viesse, ele construiria um templo muito mais belo do que o que fora construído por Esdras e Neemias após a volta do exílio, e que já esse era inferior ao que fora erigido por Salomão. Daí que aqueles judeus não compreendem como Jesus poderia levantar o templo se fosse destruído em 3 dias. Por outro lado, a atitude de Jesus também faz eco da passagem de Zacarias 14, 21, outro texto bíblico que aponta para o templo escatológico, messiânico, do mundo novo e restaurado que os hebreus esperavam. Zacarias diz: naquele dia, Yahvé meu Deus virá, todos os santos com ele. Então acontecerá que todos os sobreviventes de todas as nações que marcharam contra Jerusalém subirão ano após ano para prostrar-se diante do Rei Yahvé dos exércitos. Não haverá mais vendedor na casa de Yahvé dos exércitos naquele dia. E Jesus expulsa os vendedores do templo. Jesus está mudando o foco do templo de Herodes, no qual pensam esses judeus que o interpelam, para o templo do qual falam os profetas, e que na verdade é o templo do seu corpo. Para os judeus, o templo da nova criação. Porque, segundo a perspectiva judaica do 1º século, o templo era o lugar da habitação de Deus na terra. Então, Jesus está se identificando como o verdadeiro templo. Está revelando que nele está Deus, que nele Deus veio habitar entre os homens. É o Verbo que se fez carne e estendeu a sua tenda, tabernaculou entre nós, no grego daquela época. Em linguagem atual, dizemos habitou entre nós. Mais uma vez, Jesus está revelando a sua divindade e apontando para a sua ressurreição, pois irão destruir o templo do seu corpo pela morte na cruz, mas no 3º dia ele se levantará dos mortos. Vemos que era disso que Jesus falava, também porque João relata que quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram o que ele tinha dito aqui neste episódio e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Nós hoje podemos refletir, à luz dessa leitura, como estamos agindo com os templos que, pelo batismo, nós nos tornamos, onde Deus também habita. Se Jesus viesse até nós, teria de fazer uso de um chicote para expulsar vendilhões da nossa alma e assim poder renovar sua presença em nós? Ou encontraria pessoas que lutam
dispostas a romper com os pecados, com aquilo que prejudica sua alma, caindo, mas levantando, confessando-se e assim purificando esses templos pelos quais ele morreu? Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.